Nunca pensei que as palavras da minha própria nora pudessem me congelar mais do que o diagnóstico de câncer que recebi 3 meses atrás. Mas ali estava eu, deitado naquela cama do hospital em Recife, fingindo dormir sob o efeito dos remédios, enquanto escutava Patrícia sussurrar para o meu filho Ricardo bem ao lado do meu leito. Relaxa, amor. Ele não vai durar muito mais. Quando isso acabar, a casa fica nossa e a gente finalmente vai poder vender tudo e começar do zero. As palavras dela ecoaram dentro da minha cabeça como uma sentença de morte mais cruel do que qualquer resultado de exame. Meu coração acelerou tanto que achei que os monitores iam apitar e revelar que eu estava acordado, que tinha ouvido cada sílaba daquela conversa que jamais deveria ter chegado aos meus ouvidos. Naquele momento, com o cheiro de hospital me sufocando e o barulho do oxigênio no fundo, entendi que minha batalha não era apenas contra o câncer. Era contra algo muito pior, a ganância disfarçada de preocupação familiar. Mas eles não sabiam de uma coisa. Eu, Joaquim Ferreira da Costa, 71 anos, viúvo há 4 anos, ainda tinha muita vida pela frente. E, principalmente, ainda tinha muita força para mostrar a eles que subestimar um velho doente pode ser o maior erro da vida de alguém. Antes de continuar essa história que mudou completamente a minha vida, me diz uma coisa. Você já passou por alguma decepção familiar assim? Já descobriu que pessoas que você amava só estavam esperando você partir para ficarem com o que é seu? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e adoro saber que não estou sozinho nessa. E se você está se identificando com essa história, não esquece de apertar aquele botão de like, porque garanto que o que aconteceu depois dessa conversa que eu escutei vai fazer você repensar muita coisa sobre família e lealdade. E se inscreve no canal também. Tenho certeza que você vai querer saber como essa história termina, porque posso-te garantir, o final é algo que nem a Patrícia nem o Ricardo imaginavam que fosse possível. Deixa eu te contar desde o começo. Meu nome é Joaquim, nasci e cresci em Olinda, Pernambuco. Filho de estivador e lavadeira, aprendi desde cedo que na vida a gente não ganha nada de graça. Comecei a trabalhar aos 12 anos, vendendo picolé na praia de Casa Canhada. Com 15, já ajudava um marceneiro no centro da cidade. Aos 18, consegui meu primeiro emprego de carteira assinada numa fábrica de tecidos. Foi lá que conheci minha Lourdes. Ela trabalhava no setor de costura, tinha aquele sorriso que iluminava o galpão inteiro mesmo quando estava nublado lá fora. Levei 6 meses juntando coragem para chamar ela para sair. Quando finalmente convidei, descobri que ela já estava esperando faz tempo que eu tomasse atitude. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples na igreja de São Pedro dos Clérigos. Não tínhamos dinheiro para festa grande, mas tínhamos amor de sobra e vontade de construir uma vida juntos. A Lourdes engravidou logo no primeiro ano. Nasceu o Ricardo, nosso único filho. Não conseguimos ter mais filhos depois dele, mas nunca nos importamos. O Ricardo era tudo para nós. Trabalhei que nem um condenado durante 35 anos. Fábrica de tecido, depois mecânico, depois motorista de caminhão, e finalmente consegui montar minha própria oficina mecânica no bairro de Afogados. A oficina cresceu devagar, mas firme. Depois de 20 anos de muito suor, consegui comprar uma casa própria em Casa Amarela, um sobrado bonito de 3 quartos, com garagem e um quintal onde a Lourdes plantou suas flores preferidas. Aquela casa foi construída tijolo por tijolo com o meu trabalho. Cada porta, cada janela, cada azulejo do banheiro foi pago com dinheiro conquistado honestamente. A Lourdes decorou cada cantinho com tanto carinho que a casa tinha alma. Sabe? Tinha aquele cheiro de comida boa sempre, aquele barulho gostoso de gente vivendo. O Ricardo cresceu naquela casa. Estudou em escola pública, sempre foi bom aluno. Não era o mais inteligente da turma, mas era esforçado. Conseguiu entrar na Federal, cursou administração. Me lembro como se fosse hoje do dia da formatura dele. Eu e a Lourdes na plateia, chorando de orgulho de ver nosso filho recebendo aquele diploma. Ele conheceu a Patrícia na faculdade. Ela era de uma família bem de vida, morava na Boa Viagem, tinha carro do ano, estudava mais por pressão dos pais do que por vontade própria. Quando o Ricardo me apresentou ela pela primeira vez, confesso que fiquei receoso. Não porque ela fosse ruim pessoa, mas porque vinha de um mundo muito diferente do nosso. A Lourdes, com aquela sabedoria dela, me disse: Joaquim, o amor não conhece classe social. Se o menino é feliz, a gente apoia. E apoiamos. Fizemos o casamento deles, pagamos tudo. A família dela não quis ajudar muito, disseram que o Ricardo não estava à altura da filha deles. Aquilo me doeu, mas engoli. Os primeiros anos foram bons. O Ricardo arrumou emprego numa empresa de logística, a Patrícia trabalhou por um tempo numa loja de roupas da amiga dela. Tiveram 2 filhos, Rodrigo, hoje com 8 anos, e Marcela, com 6. Eu e a Lourdes éramos avós babões. Cuidávamos das crianças sempre que precisavam, fazíamos almoço de domingo, dávamos presentes, ajudávamos com as contas quando o dinheiro apertava. Mas as coisas começaram a mudar uns 3 anos atrás.
A Patrícia começou a reclamar que a casa deles em Jardim São Paulo era pequena demais, que os filhos precisavam estudar em escola particular melhor, que eles mereciam um padrão de vida mais alto. O Ricardo começou a chegar na nossa casa com aquela cara de preocupado, pedindo dinheiro emprestado. Primeira vez foram 3.000 reais para pagar cartão de crédito. Segunda vez, 5.000 reais para a entrada de um carro novo. Terceira vez, 8.000 reais porque estavam atrasados no aluguel. Eu nunca neguei. Era meu filho. Achei que ele estava passando por dificuldades temporárias, que logo ia-se acertar. A Lourdes também nunca questionou. Ela amava o Ricardo de uma forma incondicional, daquelas que só mãe tem. Foi há 4 anos que tudo desmoronou. A Lourdes começou a sentir umas dores no estômago. Achávamos que era gastrite, coisa de remédio de farmácia. Quando finalmente ela aceitou ir ao médico, descobrimos que era câncer de pâncreas já avançado. Os médicos deram 6 meses para ela. Lutamos durante 8. Foram os piores e os melhores meses da minha vida ao mesmo tempo. Piores porque via ela definhando dia após dia. Melhores porque cada segundo ao lado dela ganhou um valor incalculável. O Ricardo aparecia pouco no hospital. Sempre tinha uma desculpa: trabalho, as crianças, o trânsito, cansaço. A Patrícia aparecia menos ainda. Quando vinham, ficavam meia hora e já estavam olhando o celular, ansiosos para ir embora. Na última semana da Lourdes, ela segurou minha mão com aquela força que ainda tinha e me disse: Joaquim, você vai ficar sozinho. Mas não deixa a solidão te fazer tomar decisões erradas. Essa casa, essa vida que a gente construiu, é sua. Não deixa ninguém tirar isso de você. Na época, não entendi completamente o que ela quis dizer. Achei que era delírio dos remédios, confusão da doença. Hoje eu sei que ela já tinha percebido coisas que eu ainda não queria ver. Depois que a Lourdes se foi, entrei numa depressão profunda. A casa ficou tão silenciosa que eu não conseguia ficar lá. Passava o dia na oficina mesmo sem ter muito serviço, só para não ter que enfrentar aquele vazio. O Ricardo nessa época foi mais presente. Ligava todo dia, passava lá em casa 2, 3 vezes na semana. A Patrícia às vezes vinha junto, trazia as crianças. Achei que finalmente, na dor da perda, a gente estava se unindo como família de novo. Mas a verdade é que eles estavam medindo terreno, estudando a situação, vendo que podiam ganhar com aquilo tudo. 6 meses depois do enterro da Lourdes, o Ricardo chegou com uma proposta. Pai, a gente estava pensando. O senhor aqui sozinho nessa casa grande não faz sentido. Porque o senhor não vem morar com a gente. A gente aluga um apartamento maior, o senhor ajuda com o aluguel e fica junto da gente, dos netos. Parecia uma boa ideia. Parecia que finalmente eu não ia mais ficar sozinho naquele silêncio que me engolia vivo todos os dias. E a casa? Perguntei. A gente aluga ela, pai. Usa o dinheiro do aluguel para ajudar nas despesas. Ou quem sabe até vende, se parecer uma boa proposta. O senhor transforma o valor em investimento e vive de renda. Alguma coisa dentro de mim gritou que aquilo estava errado. Mas a solidão era tão grande, a dor da perda tão profunda, que quase assentei. Foi aí que me lembrei das palavras da Lourdes. Não deixa ninguém tirar isso de você. Não, Ricardo. A casa fica comigo. Mas obrigado pela preocupação. A cara dele mudou na hora. Não foi decepção. Foi raiva. Raiva mesmo, daquelas que a pessoa tenta disfarçar mas não consegue completamente. O senhor está sendo teimoso, pai. Não faz sentido ficar agarrado numa casa cheia de lembrança triste. Para você pode ser lembrança triste. Para mim é a vida inteira que construí com sua mãe. E não está em discussão. Ele foi embora naquele dia e ficou 2 semanas sem falar comigo. Quando voltou a ligar, fingia que nada tinha acontecido, mas eu sabia que algo tinha mudado entre nós. Os meses foram passando e eu fui aprendendo a viver sozinho. Não era fácil. Acordar de manhã e não ter a Lourdes ali, não sentir o cheiro do café que ela fazia, não ouvir a voz dela cantarolando enquanto regava as plantas do quintal. Tudo isso doía como se fosse ontem que ela tinha partido. Mas eu ia levando. A oficina me mantinha ocupado durante o dia. À noite, assistia televisão, lia jornal, conversava com os vizinhos. Dona Francisca, que morava na casa ao lado, às vezes me chamava para jantar. Seu Manuel, do outro lado da rua, passava lá em casa para jogar dominó. O Ricardo ligava uma vez por semana, sempre rápido, sempre com pressa. Tudo bem, pai? Tudo, meu filho. Precisa de alguma coisa? Não, estou bem. Então tá, depois eu ligo de novo. E desligava. As crianças eu via uma vez por mês, quando muito. O Rodrigo e a Marcela estavam crescendo e eu estava perdendo esses momentos. Isso me doía mais do que qualquer solidão.
Mas cada vez que eu sugeria buscar eles para passar o fim de semana comigo, a Patrícia arrumava uma desculpa. Eles tinham festa de aniversário, aula de natação, compromisso com a família dela. Foi há 3 meses que tudo mudou de vez. Comecei a sentir um cansaço estranho. Não era cansaço normal de trabalho, era uma exaustão profunda que não passava nem depois de dormir. Emagreci 8 quilos em um mês sem fazer dieta nenhuma. A comida não tinha mais gosto. Demorei para procurar médico porque tinha medo. Medo de ouvir o que eu já desconfiava lá no fundo. Quando finalmente fui, já estava amarelo, com dor constante nas costas e no abdômen. O médico nem precisou de muitos exames para desconfiar. Pediu uma tomografia de urgência, exames de sangue, ultrassom. Uma semana depois, estava sentado naquele consultório ouvindo as palavras que ninguém quer ouvir. Sr. Joaquim, infelizmente é câncer de pâncreas. O mesmo que sua esposa teve. O mundo girou ao meu redor. A mesma doença que levou minha Lourdes agora estava dentro de mim. Tem tratamento? Consegui perguntar com a voz embargada. Tem. Mas não vou mentir para o senhor. É um câncer agressivo, já está num estágio avançado. Vamos fazer quimioterapia, radioterapia, tentar cirurgia se responder bem ao tratamento. Mas preciso que o senhor entenda a gravidade. Quanto tempo eu tenho? Sem tratamento, talvez 6 meses. Com tratamento, a gente pode estender isso, melhorar a qualidade de vida. Cada caso é um caso. 6 meses. O mesmo prazo que deram para a Lourdes. Saí daquele consultório em choque. Dirigi até a praia de Boa Viagem e fiquei ali sentado olhando o mar, pensando na vida, na morte, no que tinha construído, no que ia deixar para trás. Liguei para o Ricardo. Contei tudo. Ele ficou em silêncio do outro lado da linha por uns segundos que pareceram eternos. Pai, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, meu filho. Só precisava que você soubesse. O senhor vai fazer o tratamento. Vou. Não vou desistir fácil. Eu vou te ajudar no que precisar. Pai, pode contar comigo. Naquele momento, acreditei nele. Achei que finalmente, diante da possibilidade de me perder também, meu filho ia mostrar o quanto me amava, o quanto eu era importante. Que idiota eu fui. As primeiras sessões de quimioterapia foram horríveis. Vomitava até a alma, ficava fraco, tonto, sem energia para nada. Tive que fechar a oficina temporariamente porque não conseguia trabalhar. O Ricardo apareceu 2 vezes no hospital durante as primeiras semanas. Ficava meia hora, olhando o celular, desconfortável com aquele ambiente de doença e sofrimento. A Patrícia não apareceu nenhuma vez. Sempre tinha uma desculpa. Estava com as crianças, estava trabalhando, estava com enxaqueca. Quem me acompanhou de verdade foi Dona Francisca, minha vizinha. Aquela senhora de 75 anos que mal me conhecia direito, mas que teve mais compaixão por mim do que minha própria família. Ela ia comigo nas sessões, ficava lá me fazendo companhia, levava frutas, conversava para me distrair. Seu Joaquim, família nem sempre é quem tem o mesmo sangue, ela me disse um dia. Às vezes é quem escolhe ficar do seu lado quando a situação fica difícil. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Depois de 6 semanas de quimioterapia, os médicos decidiram que eu precisava ficar internado para fazer uns exames mais complexos e ajustar o tratamento. Ia ficar uma semana no hospital, talvez mais. Foi quando liguei para o Ricardo avisando. Pai, o senhor vai ficar internado. Vou, meu filho. Os médicos querem me monitorar mais de perto. Entendi. Olha, eu vou tentar aparecer lá, tá? Mas está corrido aqui no trabalho. Tudo bem, Ricardo. Não se preocupa. Mas ele foi. Apareceu no segundo dia de internação, junto com a Patrícia. Fiquei até emocionado de ver os dois juntos ali. Achei que finalmente estavam demonstrando preocupação de verdade. Como está se sentindo, seu Joaquim? A Patrícia perguntou com aquela voz melosa que ela usava quando queria alguma coisa. Estou cansado, mas vou levando. Os médicos disseram quanto tempo o senhor vai ficar aqui. O Ricardo perguntou. 1 semana, talvez 10 dias. Eles trocaram um olhar. Aquele tipo de olhar que eu estava aprendendo a reconhecer. O olhar de quem está planejando alguma coisa. Conversamos sobre amenidades por uns minutos. As crianças, a escola, o trabalho do Ricardo. A Patrícia estava estranhamente gentil, me oferecendo água, ajeitando o meu travesseiro, perguntando se eu estava com frio ou calor. Pai, a gente estava pensando numa coisa. O Ricardo começou com aquele tom que eu já conhecia. Era o mesmo tom que ele usava quando ia pedir dinheiro emprestado. Fala, meu filho. O senhor está doente, vai precisar de cuidados constantes. Essa casa grande, vazia, não é lugar para o senhor ficar sozinho nessa situação.
A gente queria propor de novo que o senhor venha morar com a gente. Olhei para ele, depois para Patrícia. Os dois com aquelas caras de preocupação que pareciam estudadas, ensaiadas. Ricardo, a gente já conversou sobre isso. Eu sei, pai. Mas agora é diferente. O senhor está doente, precisa de ajuda. A gente pode cuidar do senhor, estar perto quando precisar. E a casa? Perguntei, já sabendo aonde aquilo ia dar. Foi a Patrícia quem respondeu: a gente vende, seu Joaquim. Usa o dinheiro para pagar o tratamento particular, que é melhor que esse do SUS. O que sobrar, a gente investe para o senhor ter uma renda. E o senhor fica tranquilo morando com a gente, com os netos por perto. Parecia tão bonito, tão bem pensado, tão cheio de amor e preocupação. Mas eu não era mais aquele velho solitário e desesperado de meses atrás. A doença, estranhamente, tinha-me dado uma clareza que eu não tinha antes. Obrigado pela preocupação, mas a casa não está à venda. A máscara da Patrícia rachou-de um pouco. Vi um brilho de irritação nos olhos dela antes de voltar ao sorrisinho gentil. Mas, seu Joaquim, seja racional. O senhor não tem condições de cuidar daquela casa sozinho agora. Então eu contrato alguém para me ajudar. Mas a casa é minha e vai continuar sendo. O Ricardo tentou mais uma vez. Pai, o senhor está sendo teimoso. Pensa nas crianças, elas podiam estar mais perto do senhor. Ricardo, se vocês realmente quisessem que as crianças estivessem perto de mim, teriam trazido elas para me visitar esses 3 meses todos. Não me usa os meus netos como argumento para conseguir o que vocês querem. A máscara caiu de vez. Os dois se entreolharam com aquela cara de quem não esperava que eu fosse reagir assim. Tá bom, pai. A gente só estava tentando ajudar. O Ricardo disse com a voz dura. Eu sei, meu filho. E agradeço. Mas não preciso desse tipo de ajuda. Eles foram embora pouco depois, mal disfarçando a frustração. Foi a última vez que eu os vi acordado. 2 dias depois, estava naquela cama de hospital, medicado com remédios fortes para a dor. Os médicos tinham aumentado a dose porque eu estava tendo crises terríveis de dor nas costas. O remédio me deixava sonolento, meio grogue, mas não completamente inconsciente. Era final de tarde quando escutei a porta do quarto se abrir. Estava de costas, com os olhos fechados, numa posição que parecia que eu estava dormindo profundamente. Reconheci os passos do Ricardo e o perfume enjoativo da Patrícia. Será que ele está dormindo mesmo? A voz dela sussurrando. Está. Olha a respiração dele. O médico disse que os remédios deixam ele bem dopado. Eles ficaram em silêncio por uns instantes. Ouvi a Patrícia mexendo no celular, provavelmente tirando foto ou mandando mensagem. E foi então que escutei. Amor, você acha que ele vai durar quanto tempo? A voz dela baixinha, quase um sussurro. Não sei. Os médicos não dão certeza, mas pelo que entendi, não é muito tempo não. Graças a Deus, ela suspirou. Desculpa falar assim, mas é um alívio saber que logo isso vai acabar. Meu coração gelou. Patrícia. O Ricardo começou, mas não pareceu chocado. Pareceu mais preocupado que alguém pudesse ouvir. O quê? Você sabe que eu tô certa. Ele vai morrer de qualquer jeito, e quanto antes melhor. A gente está afundado em dívidas. Ricardo. Aquela casa vale fácil uns 800 mil reais. É nossa saída. Eu sei, mas não fala assim. Por quê? Ele não está ouvindo. Olha ele ali, todo dopado. Nem sabe onde está. Meu corpo inteiro estava tenso, mas me esforcei para manter a respiração calma, regular. Não podia demonstrar que estava ouvindo cada palavra daquela conversa maldita. Quando ele morrer, a Patrícia continuou, a gente vende tudo rápido. Paga os cartões, pega esse dinheiro e investe num negócio de verdade. Você pode até sair desse emprego de merda e a gente abre uma coisa nossa. Ele não deixou testamento, o Ricardo disse. A herança é minha automaticamente. Mas tem que dar parte para as crianças também. As crianças são menores, a gente administra o dinheiro delas. Dá no mesmo. Houve um silêncio. Depois a Patrícia continuou. Sabe o que me irrita? A teimosia dele. Se ele tivesse vendido a casa quando a gente pediu, a gente já estava com o dinheiro na mão. Mas não, o velho teimoso tinha que querer segurar aquela casa cheia de lembrança da mulher morta. Patrícia, baixa a voz. Relaxa, amor. Ele não vai durar muito mais. Quando isso acabar, a casa fica nossa e a gente finalmente vai poder vender tudo e começar do zero. Não aguento mais essa vida de aperreio. Será que a gente realmente conhece as pessoas que vivem ao nosso redor?
Quantos de vocês já sentiram aquela sensação gelada de descobrir que alguém que você ama está esperando o pior acontecer com você? Cada palavra que eu ouvia era como uma facada. Não era a dor física do câncer. Era uma dor infinitamente pior. Era a dor de descobrir que meu único filho, o filho que eu criei, que eu amei, que eu dei tudo, estava ali do lado da mulher dele esperando eu morrer para ficar com o que era meu. Os monitores apitaram. Minha pressão tinha subido. Meu coração estava acelerado. Merda, ele está acordando, a Patrícia disse. Vamos embora. Ouvi os passos rápidos deles saindo do quarto. A porta se fechando. E eu ali, sozinho naquela cama de hospital, com aquelas palavras envenenadas e quando na minha cabeça. Não chorei. Não gritei. Fiquei ali deitado, olhando para o teto branco daquele quarto, sentindo algo morrer dentro de mim. Não era esperança de viver. Essa eu ainda tinha. Era algo diferente. Era a ilusão de que eu ainda tinha família. Passei a noite inteira acordado naquela cama de hospital. As enfermeiras entravam de hora em hora para checar meus sinais vitais, me ofereciam remédio para dormir, mas eu recusava. Precisava pensar com a cabeça clara, mesmo que a dor física estivesse me matando por dentro. A cada minuto que passava, as palavras da Patrícia voltavam como um eco. Ele vai morrer logo. A casa fica nossa, quando isso acabar. E o pior de tudo era o silêncio do Ricardo. Meu filho não tinha defendido sua mãe, não tinha defendido a mim. Ele tinha concordado. Tinha planejado junto com ela. Às 6 da manhã, quando o sol começou a entrar pela janela do quarto, eu já tinha tomado uma decisão. Se eles achavam que eu era um velho moribundo fácil de manipular, estavam muito enganados. Joaquim Ferreira da Costa ainda tinha muito fôlego. E, principalmente, ainda tinha neuroníos funcionando muito bem. Quando a médica entrou para fazer a ronda matinal, perguntei, doutora, sinceramente, quanto tempo eu tenho? Ela me olhou com aquela cara de quem não gosta de dar notícias ruins. Senhor Joaquim, cada organismo reage de uma forma ao tratamento. Doutora, por favor. Eu sou homem adulto. Quero a verdade crua. Ela suspirou. Com o tratamento que estamos fazendo, se o senhor responder bem, pode ter de 1 a 2 anos. Se não responder, 6 meses, talvez menos. Mas isso não significa que o senhor deva desistir. Não vou desistir. Mas preciso me preparar. Organizar minha vida. Isso é sábio. Muitos pacientes deixam tudo para a última hora e acabam causando problemas para a família. Ri por dentro. Problemas para a família. Se ela soubesse. Pedi meu celular para a enfermeira e fiz 3 ligações importantes. A primeira foi para o Dr. Alberto Mendes, um advogado que tinha sido cliente da minha oficina durante anos. Conhecia ele há mais de 20 anos. Era gente boa, honesta. Dr. Alberto, é o Joaquim. Joaquim, como está, meu amigo? Soube que está doente. Estou sim, doutor. E é exatamente por isso que estou ligando. Preciso organizar minha vida, fazer testamento, deixar tudo documentado. Pode-me atender essa semana? Claro. Venho aí no hospital mesmo, sem problema. A segunda ligação foi para o gerente do banco, onde eu tinha minha conta há 40 anos. Marquei uma reunião para a semana seguinte, assim que saísse do hospital. A terceira foi para Dona Francisca. Dona Chica, preciso de um favor. Pode falar, seu Joaquim. Vai ter gente querendo vasculhar minha casa, procurar documentos, essas coisas. Não deixa ninguém entrar. Nem meu filho. Eu vou-te dar uma chave reserva e uma procuração. Só a senhora entra lá quando eu não puder ir. Houve um silêncio do outro lado. Seu Joaquim, aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, Dona Chica. Mas vou-te contar pessoalmente quando sair daqui. Só preciso que confie em mim. Confio de olhos fechados, meu filho. Pode deixar. O Ricardo ligou no meio da manhã. A voz dele estava normal, como se a conversa da noite anterior nunca tivesse acontecido. E aí, pai? Como passou a noite? Respirei fundo. Precisava agir naturalmente, como se não soubesse de nada. Passei bem, meu filho. Os remédios ajudam com a dor. Que bom. Olha, eu não vou poder ir aí hoje. Surgiu uma coisa aqui no trabalho. Tudo bem, Ricardo. Não se preocupa não. Mas qualquer coisa me liga, tá? Tá. Desliguei e olhei para o telefone. Qualquer coisa. Ele mal sabia que essa qualquer coisa já tinha acontecido e tinha mudado completamente o rumo da minha vida e da dele. Dr. Alberto apareceu no hospital 2 dias depois. Ele tinha uns 60 anos, cabelo grisalho, aquele jeito sério de quem já viu muita coisa na vida. Fechou a porta do quarto e sentou na cadeira ao lado da minha cama. Então,
Joaquim, me conta o que está acontecendo. Contei tudo. Desde o começo. A mudança de comportamento do Ricardo depois da morte da Lourdes, os pedidos constantes de dinheiro, a pressão para vender a casa e finalmente a conversa que eu tinha escutado. Dr. Alberto foi ficando cada vez mais sério enquanto eu falava. Quando terminei, ele balançou a cabeça. Joaquim, infelizmente isso é mais comum do que você imagina. Vejo casos assim quase toda semana no meu escritório. Filhos esperando os pais morrerem para herdar, brigando por bens antes mesmo do enterro. É triste, mas é a realidade. Então o que eu posso fazer? Muita coisa. Primeiro, vamos fazer seu testamento. Você pode deixar seus bens para quem quiser, estabelecer condições, criar fundos para os netos. Segundo, podemos proteger seu patrimônio agora, enquanto você está vivo. Você tem outros parentes? Alguém em quem confia? Tenho uma irmã em João Pessoa, a Vera. A gente sempre foi próximo. Ela me ligou várias vezes desde que descobri a doença. Ofereceu para vir cuidar de mim. Perfeito. Vamos trabalhar com isso. Passamos 2 horas conversando. Dr. Alberto anotava tudo num bloco, fazia perguntas, explicava as opções. Ao final, eu tinha um plano. Não era um plano de vingança cruel. Era um plano de justiça. Uma última coisa, Dr. Alberto. Tudo isso tem que ficar em absoluto sigilo. Ninguém pode saber, principalmente meu filho. Sigilo profissional, Joaquim. Pode deixar. Quando ele saiu, senti pela primeira vez em dias uma sensação de alívio. Não estava mais desamparado, não estava mais à mercê da ganância alheia. Estava tomando as rédeas da minha própria vida, ou do que restava dela. Recebi alta do hospital na sexta-feira. Tinha emagrecido mais ainda, estava fraco, com a pele amarelada, mas os médicos disseram que eu podia continuar o tratamento em casa, voltando para as sessões de quimioterapia 2 vezes por semana. O Ricardo apareceu para me buscar. Sozinho, sem a Patrícia, sem as crianças. Cadê a Patrícia? Perguntei enquanto ele me ajudava a entrar no carro. Ela ficou com as crianças. Você sabe como é? Sabia. Sabia que ela não queria perder tempo com o sogro moribundo. No caminho para casa, ele tentou puxar conversa. Pai, a gente precisa conversar sério sobre sua situação. Que situação? O senhor sozinho em casa, doente. Não faz sentido. A gente podia. Ricardo, cortei ele. Não vamos ter essa conversa de novo. Eu vou ficar na minha casa. Vou contratar uma cuidadora para me ajudar com as coisas do dia a dia. E não quero mais discutir isso. Vi a mandíbula dele travar. Estava bravo, mas não podia demonstrar muito senão ficaria óbvio demais. Tá bom, pai. Como o senhor quiser. Quando chegamos em casa, Dona Francisca já estava lá esperando. Tinha limpado tudo, tinha feito comida, tinha colocado flores frescas no vaso da sala. Bem-vindo de volta, seu Joaquim. Ela disse com aquele sorriso caloroso. O Ricardo ficou incomodado com a presença dela. Tentou ficar mais um pouco, mas Dona Francisca deixou claro que ia cuidar de mim e que ele podia ir embora tranquilo. Assim que ele saiu, me sentei no sofá da sala e contei tudo para Dona Francisca. Cada detalhe da conversa que eu tinha escutado no hospital. Ela ficou pálida. Depois vermelha de raiva. Esse menino. Seu Joaquim, eu sempre achei que ele não prestava direito. Desde pequeno tinha umas manhas esquisitas. Mas fazer isso com o próprio pai. É por isso que eu preciso da sua ajuda, Dona Chica. Preciso de alguém em quem eu possa confiar de verdade. Pode contar comigo para o que precisar. Eu não tenho filhos. O senhor e Dona Lourdes sempre foram como família para mim. Vou proteger o senhor como se fosse meu próprio irmão. Nos dias seguintes, coloquei meu plano em ação. Liguei para minha irmã Vera em João Pessoa. Vera, preciso que você venha para Recife. É urgente. O que houve, Joaquim? Você piorou. Não é da doença. É de outra coisa. Mas preciso de você aqui. Ela chegou 2 dias depois. Uma mulher de 68 anos, forte, decidida, com aquele jeito nordestino de ser direto e sem rodeios. Quando contei para ela o que tinha acontecido, ela explodiu. Aquele moleque desgraçado. Eu sempre desconfiei daquela Patrícia, mas o Ricardo eu achava que tinha vergonha na cara. Calma, Vera. Por isso que você está aqui. Vou precisar da sua ajuda para organizar tudo. Fui ao banco com Dona Francisca e minha irmã. Lá, mudei vários detalhes da minha conta. Coloquei minha irmã como cotitular de uma conta poupança onde transferi metade das minhas economias. A outra metade ficou numa conta que só eu tinha acesso, com senha que só eu sabia.
Seu Joaquim, o gerente disse, o senhor tem certeza dessas mudanças? Geralmente aconselhamos os clientes a... Tenho certeza absoluta. E quero que fique registrado que estou em perfeito juízo, sem nenhuma pressão externa. Essas são minhas decisões conscientes. Ele fez questão de documentar tudo, inclusive filmando um breve depoimento meu confirmando que estava fazendo aquelas mudanças por vontade própria. O próximo passo foi conversar com o Dr. Alberto sobre o testamento. Marcamos para uma semana depois, quando eu estivesse um pouco mais recuperado da última internação. O Ricardo ligava dia sim, dia não. Sempre perguntando como eu estava, sempre com aquele tom falso de preocupação que agora eu conseguia identificar perfeitamente. Às vezes perguntava se eu precisava de dinheiro, se estava conseguindo pagar as contas do hospital. Estou conseguindo sim, meu filho. Não se preocupa. Mas pai, se precisar, a gente pode ajudar. Inclusive, se o senhor quiser, posso começar a cuidar das suas finanças. Pagar as contas para o senhor não ter que se preocupar com isso. Ri por dentro. Claro que ele queria cuidar das minhas finanças. Queria saber exatamente quanto eu tinha para poder calcular o tamanho da herança. Não precisa não, Ricardo. Tenho tudo controlado aqui. Sentia ele ficando cada vez mais impaciente do outro lado da linha, mas ele não podia mostrar muito senão ia ficar óbvio. Foi numa dessas ligações que ele deixou escapar. Pai, o senhor tem os documentos da casa guardados direitinho. Escritura, essas coisas. Tenho. Por quê? Só para garantir que está tudo organizado. Sabe como é, com essa confusão toda de doença, tratamento, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Está tudo guardado em um lugar seguro. Pode ficar tranquilo. O que ele não sabia é que todos os meus documentos importantes agora estavam num cofre no banco, junto com as novas configurações de conta e as instruções para Dr. Alberto. 3 semanas depois da alta hospitalar, estava na sala do Dr. Alberto junto com minha irmã Vera e Dona Francisca. As duas estavam ali como testemunhas do meu testamento. Joaquim, vou ler o documento para o senhor confirmar se está tudo conforme conversamos. Dr. Alberto começou. Ele leu linha por linha. Minha casa ficaria para meus netos, Rodrigo e Marcela, em partes iguais. Mas eles só poderiam assumir a propriedade quando completassem 25 anos. Até lá, a casa seria administrada por minha irmã Vera, que teria direito de morar nela ou alugá-la, usando o dinheiro para a educação das crianças. Metade das minhas economias iriam para um fundo educacional para os netos, também administrado pela Vera. A outra metade seria dividida: 30% para minha irmã Vera, 30% para Dona Francisca e 40% para instituições de caridade. E o Ricardo? O Ricardo receberia exatamente R$1. R$1 simbólico. Com uma cláusula explicativa anexa ao testamento explicando os motivos: desrespeito, ganância, abandono emocional durante minha doença. O senhor tem certeza disso? Dr. Alberto perguntou. Pode gerar contestação judicial. Tenho certeza absoluta. E quero tudo muito bem documentado. Quero que fique claro que não estou em estado de confusão mental, que não fui coagido, que essa é minha decisão consciente baseada em fatos concretos. Assinamos tudo. 3 vias. Uma ficou com o Dr. Alberto, uma foi para o cofre do banco, e uma ficou com minha irmã Vera guardada em João Pessoa. Quando saí daquele escritório, senti um peso enorme sair das minhas costas. Não era felicidade. Era alívio. O alívio de saber que pelo menos meus netos estariam protegidos da ganância dos pais deles. Aquela noite, deitado na minha cama, olhando para o retrato da Lourdes na mesinha de cabeceira, sussurrei. Meu amor, espero que você entenda o que eu estou fazendo. Não é vingança. É proteção. Proteção para nossos netos, para que eles não cresçam achando que ganância é normal, que desrespeitar os pais por dinheiro é aceitável. Dormi em paz naquela noite. Pela primeira vez em meses, dormi realmente em paz. Mas a história estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. As semanas foram passando e minha saúde foi oscilando. Teve dias que eu acordava achando que conseguiria viver para sempre, e teve dias que mal conseguia sair da cama. A quimioterapia estava fazendo efeito, mas o preço que meu corpo pagava era alto. Minha irmã Vera acabou ficando em Recife. Alugou o apartamento dela em João Pessoa e se mudou para um quartinho nos fundos da minha casa. Dizia que era temporário, só até eu melhorar, mas eu sabia que ela tinha medo de me deixar sozinho. E sinceramente, eu estava grato por isso. A rotina mudou completamente. Vera cozinhava aquelas comidas nordestinas gostosas que eu amava. Baião de dois, buchada, sarapatel, carne de sol. Dizia que eu precisava ganhar peso, recuperar as forças. Dona Francisca vinha todo dia para fazer companhia. Às vezes ficava até de noite jogando baralho com a gente, contando histórias de antigamente. Foi a melhor fase que eu tive desde que a Lourdes morreu. Não por causa da doença,
Óbvio. A doença era um inferno. Mas pela primeira vez em anos, eu tinha gente de verdade ao meu redor. Gente que se importava comigo, não com o que eu tinha. O Ricardo percebeu a mudança. Nas ligações, ele começou a fazer perguntas sobre a Vera. Pai, ouvi dizer que a tia Vera está morando aí com o senhor. Está sim. Ela veio-me ajudar com as coisas. Mas não era para isso que servia a tal da Dona Francisca. A Dona Chica ajuda, mas minha irmã quis ficar mais perto. Família, né? Senti o incomodo dele do outro lado da linha. Ele não gostou nada de saber que tinha outra pessoa morando na casa, alguém que podia estar influenciando minhas decisões. O senhor não acha que está sendo aproveitado? Essa Vera nunca foi muito presente na sua vida, agora aparece do nada. Ricardo, cortei-ele seco. Sua tia Vera me ligou toda semana durante esses 40 anos que ela mora em João Pessoa. Toda semana, sem falta. Ela e sua mãe eram muito próximas. E quando fiquei doente, ela largou tudo para vir cuidar de mim. Não aceito que fale mal dela. Eu não estou falando mal, pai. Só estou preocupado. Preocupado com o quê, exatamente? Silêncio. Ele não tinha resposta para isso que não revelasse suas verdadeiras intenções. Deixa para lá. Vou aí te visitar no fim de semana. E veio mesmo. Apareceu no sábado de manhã, sozinho de novo. A Patrícia, segundo ele, estava com as crianças numa festa de aniversário. Quando entrou e viu minha irmã Vera na cozinha preparando o almoço, a cara dele fechou. Tia Vera. Ricardo. A voz dela era fria, distante. Eu estava sentado na sala, fazendo terapia com um fisioterapeuta que o plano de saúde tinha mandado. O Ricardo ficou observando tudo com aquela cara de quem está calculando gastos. Pai, o senhor está gastando muito com esses tratamentos. Estou gastando o necessário para tentar viver mais um pouco. É que eu estava pensando. O senhor tem poupança suficiente para bancar tudo isso? Porque se precisar, a gente pode. Pode o quê? Minha irmã Vera entrou na sala com aquele jeito dela de cortar conversa fiada. Pode ajudar? Porque até agora a única ajuda que você deu foi aparecer aqui de vez em quando para fiscalizar se o dinheiro do seu pai está sendo bem gasto. O Ricardo ficou vermelho. Tia, com todo respeito, isso é assunto entre eu e meu pai. Com todo respeito, ela rebateu, você é filho único dele. Eu sou irmã única dele. Isso me dá tanto direito quanto você de me preocupar com o bem-estar do Joaquim. Ele ia responder, mas eu levantei a mão pedindo silêncio. Chega! Não vou ter briga na minha casa. Ricardo, minha situação financeira está controlada. Vera, obrigado pela preocupação. Agora vamos almoçar em paz. O almoço foi um dos mais tensos da minha vida. O Ricardo comia em silêncio, lançando olhares para a Vera que ela retribuía com igual intensidade. Eu fingia que não percebia nada, conversava sobre amenidades, sobre o tempo, sobre as notícias. Depois do almoço, o Ricardo pediu para conversar comigo no quarto, a sós. Pai, eu não gosto dessa situação. Que situação? Essa Vera aí, morando na sua casa, cuidando das suas coisas. O senhor mal conhece ela direito. Mal conheço? Ela é minha irmã há 68 anos. Mas vocês se viam uma vez por ano, se muito. Agora ela aparece aqui e já está tomando conta de tudo. Tomando conta de mim, Ricardo. Há uma diferença. Ele respirou fundo, tentando controlar a frustração. Tá. Deixa-eu ser direto então. O senhor fez testamento. A pergunta veio como uma bomba. Olhei para ele, para aquele filho que eu tinha criado, e senti uma mistura de tristeza e nojo. Porque você quer saber? Porque eu sou seu filho. Porque tenho direito de saber como as coisas vão ficar quando... Se você sabe. Quando eu morrer. Pode falar, Ricardo. Não tenho medo da palavra. Então? Fez ou não fez? Fiz. Vi o alívio passar pelos olhos dele por um milésimo de segundo antes de voltar à máscara de preocupação. E? Como ficou? Ricardo, isso é assunto meu. Quando eu morrer, você vai descobrir junto com todo mundo. Pai! A voz dele subiu um tom. Eu sou seu único filho. Tenho direito de saber. Você tem direito de saber que eu te amo, que você foi bem criado, que teve tudo que precisou. Não tem direito de saber quanto vai herdar antes mesmo de eu estar frio no caixão. Ele levantou da cama, nervoso. Eu sabia. Sabia que essa Vera ia colocar minhoca na sua cabeça. Ela convenceu o senhor a deixar coisas para ela, não foi? Ninguém colocou nada na minha cabeça. As decisões são minhas. Isso é ridículo. Eu sou seu filho, pai.
Aquela casa, suas economias, tudo isso deveria ser meu por direito. E ali estava. Finalmente a máscara tinha caído por completo. Já não era mais o filho preocupado. Era o herdeiro impaciente. Por direito? Ricardo, você acha mesmo que tem direito a alguma coisa? Você que mal apareceu no hospital quando eu estava internado? Você que tentou me convencer a vender minha casa para ficar com o dinheiro? Você que... Parai. Quase tinha deixado escapar que eu tinha ouvido a conversa dele com a Patrícia. Eu que o quê? Ele me encarou desafiador. Você que só aparece aqui quando quer alguma coisa. Dinheiro emprestado, favores, informações sobre minha saúde. Não acredito que está falando isso. Eu trabalho, pai. Tenho família para sustentar. Não posso ficar aqui o dia inteiro te fazendo companhia. Mas pode ficar aqui o dia inteiro me pressionando sobre herança. Ele abriu a boca para responder, mas não tinha argumento. Acho melhor você ir embora, Ricardo. Estou cansado. Tudo bem. Mas saiba que eu não vou aceitar se o senhor tiver feito alguma loucura nesse testamento. Tenho direito legal a 50% de tudo e vou brigar na justiça se for necessário. Ele saiu batendo a porta. Ouvi ele trocando umas palavras duras com a Vera na sala, depois o barulho da porta da frente se fechando com força. Minha irmã entrou no quarto. Você está bem? Estou. Só confirmando que tomei a decisão certa. Ela sentou na beirada da cama. Joaquim, esse menino está perdido na ganância. Você fez o que tinha que fazer. Não se sinta culpado. Não me sinto culpado, Vera. Me sinto triste. Triste de ver o que meu filho se tornou. Nos dias seguintes, o Ricardo não ligou. Nem uma vez. Aquilo doeu mais do que qualquer sintoma do câncer. Meu filho tinha-se afastado de mim porque não conseguiu as informações que queria sobre minha herança. Mas a vida continuava. Meu tratamento continuava. E meu plano também. Marquei uma reunião com o Dr. Alberto. Queria adicionar mais uma coisa ao testamento, uma carta. Uma carta explicando tudo para meus netos, para que quando crescessem, entendessem porque as coisas tinham sido feitas daquela maneira. Passei 2 semanas escrevendo aquela carta. Foram as 2 semanas mais dolorosas da minha vida. Cada linha era uma memória, cada parágrafo era um pedaço do meu coração sendo colocado no papel. Contei sobre como tinha conhecido a avó deles, sobre como tinha trabalhado duro a vida inteira, sobre como tinha criado o pai deles com amor e dedicação. Contei sobre a decepção, sobre a conversa que tinha ouvido no hospital, sobre como aquilo tinha partido meu coração. Mas também contei sobre esperança. Esperança de que eles fossem diferentes. Esperança de que crescessem vendo que caráter vale mais que dinheiro, que respeito vale mais que herança. No final da carta, escrevi: Rodrigo e Marcela, quando vocês lerem isso, eu já não estarei mais aqui. Mas quero que saibam que os amei desde o primeiro segundo em que vi vocês. Cada brinquedo que comprei, cada presente que dei, cada história que contei, foi feito com amor verdadeiro. Esta casa é de vocês. Não porque vocês têm direito a ela, mas porque vocês representam o futuro da nossa família. Usem ela com sabedoria. Construam aqui suas próprias memórias. E quando tiverem filhos, ensinem a eles que família não se mede pelo que se herda, mas pelo que se constrói juntos. Com amor eterno, seu avô Joaquim. Quando terminei, entreguei a carta para Dr. Alberto junto com fotos minhas com os netos, fotos da casa sendo construída, documentos mostrando todos os empréstimos que tinha feito para o Ricardo ao longo dos anos e que nunca foram pagos. Isso aqui é prova suficiente para justificar suas decisões testamentárias, Dr. Alberto disse, organizando tudo numa pasta grossa. Se houver contestação, temos material de sobra. 2 semanas depois daquela briga no meu quarto, a Patrícia apareceu. Sozinha. Sem o Ricardo, sem as crianças. Estava preparado para recebê-la com frieza, mas a última coisa que esperava era o que aconteceu. Ela entrou na sala, olhou ao redor como se estivesse avaliando imóvel para compra e sentou no sofá sem ser convidada. Seu Joaquim, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre essa situação ridícula que o senhor criou. O Ricardo está arrasado. Vocês brigaram. O senhor basicamente o expulsou daqui, e agora tem essa Vera morando aqui controlando tudo. A Vera não controla nada. Ela me ajuda. Ajuda. Ela soltou uma risada seca. Ela está se aproveitando de um velho doente para conseguir herança. Qualquer um vê isso. Foi nesse momento que minha irmã Vera entrou na sala. Repete isso, ela disse com voz baixa e perigosa. A Patrícia se levantou, cara a cara com a Vera. Falei e repito. Você está se aproveitando da situação para roubar o que é de direito do Ricardo. O que aconteceu depois foi tão rápido que mal tive tempo de processar. A Vera, minha irmã de 68 anos,
deu um tapa na cara da Patrícia que ecoou pela sala inteira. Sai daqui agora antes que eu faça pior, Vera sibilou. A Patrícia ficou em choque por uns segundos, a mão no rosto, os olhos arregalados. Depois começou a gritar. Isso é agressão. Vou chamar a polícia. Vocês vão ver. O Ricardo tinha razão, essa família é de loucos. Ela saiu batendo a porta, ainda gritando ameaças do lado de fora. Eu deveria estar preocupado. Deveria estar com medo das consequências. Mas tudo que consegui fazer foi rir. Rir daquela situação absurda, do tapa que minha irmã tinha dado na minha nora, da cara de choque da Patrícia. Vera, você está louca. Consegui falar entre as risadas. Louca eu vou ficar se essa desgraçada voltar aqui, ela resmungou, mas tinha um sorriso no canto da boca. Ela pode realmente chamar a polícia. Que chame. Eu falo que ela me ameaçou primeiro. Palavra dela contra a minha. E olha, ela sentou do meu lado, valeu cada segundo. Estava querendo fazer isso desde a primeira vez que vi ela te tratando mal. Naquela noite, meu celular explodiu com mensagens do Ricardo. Ameaças, xingamentos, promessas de processos judiciais. Li todas, mas não respondi nenhuma. Tinha coisas mais importantes com que me preocupar. Como, por exemplo, quanto tempo eu ainda tinha de vida, e como ia usar esse tempo da melhor forma possível. Porque uma coisa eu tinha certeza, não ia desperdiçar meus últimos dias tentando conquistar o amor de quem só queria minha morte. O mês seguinte foi surpreendentemente tranquilo. O Ricardo não apareceu mais, não ligou, não mandou mensagem. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele. E sinceramente, foi libertador. Minha rotina se estabeleceu num ritmo que, apesar da doença, tinha certa paz. Acordava cedo, tomava café na varanda dos fundos com a Vera, olhando o quintal onde a Lourdes tinha plantado suas roseiras. Fazia fisioterapia 3 vezes por semana. Ia para a quimioterapia às terças e quintas. Nos outros dias, recebia a visita da Dona Francisca, jogávamos dominó, conversávamos sobre a vida. Foi durante uma dessas tardes tranquilas que Dona Francisca me contou algo que mudou tudo. Seu Joaquim, preciso de falar uma coisa. Pode falar, Dona Chica. Ontem à noite, vi o Ricardo aqui na rua. Ele estava parado em frente à sua casa, só olhando. Fiquei observando da minha janela. Ele ficou lá uns 20 minutos, depois entrou no carro e foi embora. Que horas era isso? Umas 11 da noite. Achei estranho. Porque ele viria aqui e não tocaria o interfone. Não sei. Mas eu desconfiava. 2 noites depois, eu mesmo vi. Estava na sala, sem conseguir dormir por causa da dor, quando vi um carro parar em frente ao portão. Era o carro do Ricardo. Ele ficou ali, parado, olhando para a casa. Não saí para falar com ele. Fiquei ali, escondido atrás da cortina, observando. Depois de uns 15 minutos, ele saiu do carro, veio até o portão, ficou olhando para as janelas como se estivesse procurando algo. Foi então que percebi. Ele estava tentando ver se tinha luzes acesas, se tinha movimento. Estava estudando a casa, observando os horários, vendo quando eu estava acordado ou dormindo. A pergunta era, porquê? Comentei isso com a Vera no dia seguinte. Não gostei disso não, Joaquim. Esse menino está tramando alguma coisa. Também acho. Mas o quê? Não sei, mas vamos ficar de olho. E vou falar com o seu Manuel da frente. Ele acorda cedo, vai poder observar se o Ricardo aparecer de manhã também. E foi exatamente o que fizemos. Montamos uma rede de vigilância informal. Dona Francisca de um lado, seu Manuel da frente, a Vera sempre atenta. Estávamos protegendo não só a mim, mas a casa e tudo que tinha dentro dela. 3 dias depois, numa quinta-feira pela manhã, seu Manuel me ligou. Seu Joaquim, tem um rapaz aqui que diz que é chaveiro. Disse que você chamou ele para fazer cópia das chaves da casa. Não chamei chaveiro nenhum. Então ele está mentindo. Ele chegou num carro prata, igual ao do seu filho. Inclusive, acho que vi seu filho dentro do carro, esperando na esquina. Não deixa ele fazer nada. Vou aí agora. Saí da cama o mais rápido que consegui, me vesti e fui até o portão. O chaveiro ainda estava lá, com aquela cara de quem foi pego fazendo algo errado. Quem chamou você aqui? Perguntei, já sabendo a resposta. Seu filho, senhor. Ele disse que o senhor tinha pedido para fazer cópias das chaves porque estava perdendo elas direto. Meu filho mentiu. Não preciso de cópia nenhuma. E se ele te chamar de novo para qualquer coisa relacionada a esta casa, saiba que vai estar cometendo um crime. O rapaz ficou sem graça, pediu desculpas e foi embora. Olhei para a esquina e vi o carro do Ricardo. Ele estava lá, observando tudo. Quando percebeu que eu tinha visto, arrancou rápido.
Voltei para dentro da casa com o coração acelerado. Não era mais só ganância. Era algo pior. O Ricardo estava tentando ter acesso à casa sem minha permissão. Estava tentando conseguir chaves. Precisamos mudar as fechaduras, a Vera disse assim que contei para ela. Hoje mesmo. E se ele já tem cópia de alguma chave antiga? Então mudamos todas. Colocamos trancas novas, aquelas mais seguras. E instalamos câmaras. Foi o que fizemos. Naquela mesma tarde, um técnico veio e instalou câmaras na entrada, nos fundos, no portão. Mudamos todas as fechaduras. Coloquei trancas extras na porta da frente e na dos fundos. A Vera também sugeriu algo que eu não tinha pensado: guardar todos os documentos importantes fora de casa. Joaquim, se ele está desesperado assim para entrar aqui, é porque está procurando alguma coisa. Provavelmente o testamento, documentos, sei lá. Vamos tirar tudo daqui. No dia seguinte, fui ao banco e transferi tudo para o cofre. Escritura da casa, documentos de veículos que eu tinha vendido ao longo dos anos, certificados de investimentos, apólices de seguro e, principalmente, todas as 3 vias do testamento que estavam guardadas em casa. Pronto, disse para a Vera quando voltei. Se ele invadir esta casa agora, não vai achar nada além de móveis e lembranças. Mas o Ricardo não desistiu. 2 semanas depois, foi a Patrícia quem apareceu. Dessa vez com as crianças. Toquei o interfone. Seu Joaquim, sou eu, Patrícia. Trouxe o Rodrigo e a Marcela para ver o senhor. Meu coração apertou. Fazia 3 meses que eu não via meus netos. Queria abrir aquele portão, abraçar eles, matar a saudade. Mas alguma coisa me dizia que aquilo era uma armadilha. 1 segundo. Disse no interfone. Chamei a Vera. Ela trouxe as crianças. É cilada. Ela vai usar as crianças para entrar e vasculhar a casa. Mas eu quero ver meus netos, Vera. Ela pensou por um momento. Então faz assim, deixa eles entrarem, mas eu fico de olho nela o tempo todo. Não deixo ela sozinha em nenhum comodo. Concordei. Abri o portão. O Rodrigo e a Marcela vieram correndo. Me abraçaram com aquela força que só criança tem. Meus olhos encheram de lágrimas. Quanto tempo tinha perdido sem ver eles crescerem? Vovô, o senhor está melhor? O Rodrigo perguntou, olhando para mim com aqueles olhos cheios de preocupação genuína. Estou sim, meu príncipe. Lutando firme aqui. A Marcela me abraçou pela cintura. Senti sua falta, vovô. Também senti sua falta, meu amor. A Patrícia entrou atrás deles, com aquele sorriso falso pregado no rosto. Vim trazer eles porque estavam com muita saudade. Não é justo as crianças pagarem pelos problemas dos adultos. Tinha razão nesse ponto. Mas eu sabia que não era por isso que ela tinha vindo. Entramos na sala. As crianças se sentaram do meu lado no sofá, me contando sobre a escola, os amigos, os professos. Eu ouvia cada palavra como se fosse ouro, gravando tudo na memória. Enquanto isso, a Patrícia ficava olhando ao redor, como se estivesse procurando algo. A Vera percebeu e se posicionou estrategicamente na sala, de olho em cada movimento dela. Seu Joaquim, posso usar seu banheiro? A Patrícia perguntou depois de uns 20 minutos. Pode. É ali no corredor. Ela se levantou e a Vera imediatamente se levantou também. Vou-te mostrar onde é, minha irmã disse, seguindo ela. Vi pela porta a Patrícia tentando abrir a porta do meu quarto, fingindo que tinha se confundido. É ali, Patrícia, a Vera disse firme. Aqui é o quarto do Joaquim. Banheiro é a próxima porta. A Patrícia fez cara de inocente. Ah, desculpa. Estava distraída. Quando ela voltou, sentou de novo, mas estava inquieta. Ficava olhando para os móveis, para os quadros na parede, como se estivesse fazendo um inventário mental de tudo. Seu Joaquim, ela começou com aquela voz melosa, estava pensando aqui. O Rodrigo e a Marcela podiam passar uns dias com o senhor. Fazer companhia, ajudar no que precisar. O que acha? Era tentador. Muito tentador. Mas eu sabia o que ela realmente queria. Deixar as crianças aqui como espiãs, para verem onde eu guardava as coisas, para reportarem tudo para ela e para o Ricardo. Patrícia, eu adoraria. Mas com minha saúde do jeito que está, não tenho condições de cuidar deles direitinho. Seria irresponsável da minha parte. Mas tem a Vera aqui. A Vera cuida de mim. Não posso sobrecarregar ela com 2 crianças também. Vi a frustração nos olhos dela, mas ela não podia insistir muito sem revelar suas reais intenções. Eles ficaram mais 1 hora. Aproveitei cada segundo com meus netos, sabendo que talvez fosse a última vez que os via antes do inevitável. Quando foram embora, me senti vazio.
A Marcela tinha chorado, pedindo para ficar mais. O Rodrigo tinha-me abraçado forte e sussurrado: "Fica bem, vovô. Eu te amo." Aquelas palavras me acompanharam pelo resto do dia. Naquela noite, as câmaras de segurança captaram algo interessante. Às 2 da madrugada, o Ricardo apareceu de novo. Dessa vez, não ficou no carro. Ele veio até o portão, tentou abrir, percebeu que tinha trava nova. Ficou ali uns 10 minutos, olhando para a casa, como se estivesse planejando algo. No dia seguinte, mostrei as imagens para Dr. Alberto. "Joaquim, isso está ficando sério. Você precisa registrar um boletim de ocorrência. Contra meu próprio filho. Contra alguém que está tentando invadir sua propriedade, filho ou não. Se acontecer alguma coisa com você, essas imagens vão ser prova importante." Ele tinha razão. Fui à delegacia e registrei tudo. Tentativa de fazer cópias não autorizadas de chaves, rondas suspeitas durante a madrugada, tudo. O delegado foi muito profissional, não julgou, apenas registrou os fatos. "Sr. Joaquim", ele disse ao final, "infelizmente casos assim são mais comuns do que o senhor imagina. Filhos esperando os pais morrerem, tentando garantir herança antes da hora. É triste, mas é real. Fez bem em registrar. Se houver qualquer invasão, qualquer problema, já temos um histórico." Saí da delegacia me sentindo pior do que quando entrei. Tinha acabado de registrar um boletim de ocorrência contra meu próprio filho. Mas ao mesmo tempo, senti que tinha feito certo. Estava-me protegendo. Protegendo meu patrimônio, meu testamento, minhas últimas vontades. Porque uma coisa eu tinha certeza: o Ricardo não ia parar. A ganância tinha tomado conta dele completamente. E eu precisava estar preparado para o que viesse a seguir. E o que veio foi muito pior do que eu imaginava. Uma semana depois daquele registro na delegacia, recebi uma ligação do Dr. Alberto. "Joaquim, preciso te ver urgente. Pode vir ao escritório hoje. Aconteceu algo. Prefiro falar pessoalmente." Fui até lá com a Vera. Quando entramos na sala dele, a cara do Dr. Alberto estava séria de uma forma que me assustou. "Joaquim, seu filho entrou com um processo contra você." "Como assim?" "Interdição. Ele está pedindo para a justiça declarar você incapaz de administrar seus próprios bens. Alega que você está com as faculdades mentais comprometidas devido à doença e aos remédios e que está sendo manipulado pela sua irmã." Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O Ricardo não estava apenas esperando eu morrer para herdar. Ele estava tentando me tirar o controle dos meus próprios bens enquanto eu ainda estava vivo. Fiquei em choque por alguns segundos, tentando processar o que Dr. Alberto tinha acabado de me contar. Meu próprio filho estava tentando me declarar louco, incapaz, incompetente. Estava tentando me tirar o controle da minha própria vida enquanto eu ainda respirava. "Isso é possível." A voz da Vera saiu trêmula de raiva. "Ele pode fazer isso." "Infelizmente, sim", Dr. Alberto explicou, folheando os documentos. "Qualquer pessoa pode entrar com pedido de interdição contra um parente, desde que apresente indícios de incapacidade. O juiz vai nomear um perito para avaliar o Joaquim. Vai ter audiências, testemunhas, todo um processo." "Mas eu estou perfeitamente lúcido." Gritei, sentindo a injustiça daquilo me sufocando. "Tenho câncer, não demência." "Eu sei disso, Joaquim. Você sabe disso. Mas seu filho está usando sua doença contra você. Ele alega que os remédios fortes para dor afetam seu julgamento, que você está depressivo desde a morte da sua esposa e que recentemente começou a agir de forma errática e paranoica." "Paranoica?" A Vera explodiu. Esse desgraçado estava rondando a casa de madrugada, tentando fazer cópia de chaves sem autorização, e meu irmão é que está sendo paranoico. "Eu sei, Vera. Por isso mesmo vamos usar tudo isso a nosso favor. O boletim de ocorrência foi fundamental. As imagens das câmaras também. Vamos provar que o Joaquim tem excelentes motivos para estar paranoico, como o Ricardo alega." Dr. Alberto abriu uma pasta grossa e começou a me mostrar os documentos. "Olha aqui o que ele está alegando. Meu pai, em estado de fragilidade emocional devido ao câncer terminal, foi cooptado por sua irmã Vera Maria da Costa, que o isolou da família legítima e o está manipulando para alterar suas disposições testamentárias em benefício próprio. O réu demonstra sinais claros de comprometimento cognitivo, tendo instalado câmaras de segurança sem necessidade aparente, trocado fechaduras da residência e rompido relações com o filho único sem justificativa razoável." Cada palavra era como veneno. Meu filho tinha escrito aquilo. Tinha assinado aquilo. Estava usando minha doença, minha dor, minha situação vulnerável como arma contra mim. "O que eu faço?" Perguntei, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. "Você luta, Joaquim. E você tem munição de sobra.
Primeiro, vamos juntar laudos médicos provando que você está lúcido. Seu oncologista, o psicólogo que acompanha você no hospital, todos vão atestar sua capacidade mental. Segundo, vamos mostrar o histórico de tentativas do Ricardo de acessar sua propriedade ilegalmente. Terceiro, temos o testamento anterior, feito com testemunhas, que prova que você estava em perfeito juízo quando tomou suas decisões. E a audiência? Quando vai ser? Daqui a 3 semanas. Você vai ter que ir pessoalmente, passar por avaliação do perito do juiz, responder perguntas. Vai ser cansativo, mas é fundamental que você esteja bem naquele dia. Saímos do escritório do Dr. Alberto em silêncio. A Vera dirigiu de volta para casa enquanto eu olhava pela janela, vendo a cidade passar, pensando em como tinha chegado naquele ponto. Meu filho. Meu único filho. Aquele menino que eu tinha embalado no colo quando era bebê. Que eu tinha ensinado a andar de bicicleta. Que eu tinha ajudado com lição de casa. Que eu tinha visto se formar, casar, ter filhos. Esse mesmo filho agora estava-me processando para me declarar louco. Joaquim, a Vera me tirou dos pensamentos. Você não está sozinho nessa. Eu vou estar do seu lado em todas as audiências. A gente vai provar que você está bem, que está lúcido, e que as decisões que tomou foram conscientes e justificadas. Obrigado, maninha. E sabe de uma coisa? Esse processo que o Ricardo moveu pode ser a melhor coisa que aconteceu. Como assim? Porque agora tudo vai ser público. Todas as tentativas dele de manipular você, de conseguir acesso à casa, tudo vai ficar registrado oficialmente. Se ele pensou que ia te intimidar, se enganou. Ela tinha razão. Mas mesmo assim, doía. Doía de uma forma que nenhum câncer conseguia doer. Nos dias seguintes, mergulhei numa maratona de exames e consultas. Fui ao psiquiatra que o Dr. Alberto recomendou. Conversei com o meu oncologista. Fiz testes cognitivos, testes de memória, avaliações psicológicas completas. Todos os resultados foram os mesmos. Paciente apresenta plena capacidade mental. Apesar da doença física grave, não há nenhum comprometimento cognitivo. Está lúcido, orientado no tempo e espaço, com excelente memória e capacidade de julgamento. Guardamos cada laudo, cada resultado, cada palavra que provava que eu não era o louco que meu filho estava tentando pintar. Durante esse período, o Ricardo tentou-me ligar 3 vezes. Não atendi nenhuma. O que ele poderia falar? Oi, pai, tudo bem? E desculpa estar tentando te internar e tomar seus bens? Foi Dona Francisca quem me contou que ele tinha ido até a casa dela perguntando sobre mim. Ele perguntou se eu tinha notado mudanças no seu comportamento, se o senhor tinha feito coisas estranhas, se a Vera estava controlando tudo. E você falou o quê? Falei que o senhor está melhor do que nunca. Que pela primeira vez em anos está bem acompanhado, bem cuidado. Que a Vera é uma bênção na sua vida. A cara dele ficou péssima. Sorri. Dona Francisca era minha testemunha. Ela tinha acompanhado toda a minha trajetória, tinha visto o descaso do Ricardo antes da Vera chegar e tinha visto minha melhora depois. A semana antes da audiência foi a mais tensa da minha vida. Não pela doença, mas pela ansiedade. E se o perito acreditasse no Ricardo? E se o juiz decidisse a favor dele? Eu perderia tudo. Minha casa, minha autonomia, minha dignidade. Para de pensar nisso, a Vera me puxava de volta sempre que me via perdido nesses pensamentos. Você vai chegar lá, vai mostrar que está bem, e vamos ganhar essa batalha. Na noite anterior à audiência, não consegui dormir. Fiquei na varanda até de madrugada, olhando o céu estrelado, conversando mentalmente com a Lourdes. Meu amor, se você está me ouvindo de onde estiver, me dá força. Não é por mim que estou lutando. É pelos nossos netos. É para garantir que eles tenham um futuro digno, longe dessa ganância que tomou conta do nosso filho. O dia da audiência amanheceu nublado, com previsão de chuva. Me arrumei com cuidado, coloquei minha melhor roupa. Estava mais magro, a pele ainda amarelada pelos efeitos da quimioterapia, mas estava de pé. Estava vivo. E estava pronto para lutar. Chegamos ao fórum às 9 da manhã. A audiência estava marcada para as 10 horas. Dr. Alberto já estava lá esperando, com mais 2 pastas cheias de documentos. Pronto, Joaquim. Pronto. Foi então que vi o Ricardo entrando no corredor. Ele estava de terno, cabelo penteado, aquela cara de pessoa séria e preocupada. Veio acompanhado de um advogado, um homem de uns 50 anos com cara de poucos amigos. Nossos olhares se cruzaram. Por um segundo, pensei que ele fosse desviar, mas não. Ele me encarou direto, sem nenhuma emoção. Sem culpa, sem remorso, sem nada. Era como olhar para um estranho. Joaquim, Dr. Alberto me tocou no braço. Não reage. Mantenha calma.
Qualquer alteração emocional eles vão usar contra você. Respirei fundo e desviei o olhar. Entramos na sala de audiência. Era menor do que eu imaginava. Uma mesa grande no centro, onde o juiz ia se sentar. Cadeiras dos dois lados para nós e para o Ricardo. Um ar-condicionado antigo fazendo barulho no canto. O juiz entrou. Era um homem de uns 55 anos, grisalho, com aquele olhar cansado de quem já viu de tudo na vida. Bom dia. Processo número 2024XXXX, Ricardo Ferreira da Costa versus Joaquim Ferreira da Costa. Pedido de interdição. Vamos começar. A primeira parte foi o advogado do Ricardo apresentando os argumentos. Ele falou sobre minha doença, sobre os remédios que eu tomava, sobre a súbita mudança de comportamento depois que a Vera apareceu. Meritíssimo. Estamos falando de um homem de 71 anos, com câncer terminal, sob efeito de medicamentos pesados, que rompeu relações com a família, instalou câmaras de vigilância, trocou fechaduras e está claramente sob influência de terceiros. Dr. Alberto se levantou para rebater. Meritíssimo. O que temos aqui não é um caso de incapacidade, mas sim de um filho impaciente pela herança. O Sr. Joaquim não rompeu relações com a família. Foi abandonado pelo filho durante sua doença. Não instalou câmaras por paranoia, mas por necessidade real de segurança, como demonstram as imagens que vamos apresentar de tentativas não autorizadas de acesso à sua propriedade. O juiz ergueu a mão pedindo silêncio. Vou ouvir o requerido agora. Sr. Joaquim, por favor, se aproxime. Levantei com a ajuda da Vera e fui até à frente. Minhas pernas tremiam, não de medo, mas de fraqueza física. Sr. Joaquim, o senhor sabe por que está aqui hoje? O juiz perguntou com voz firme mas não hostil. Sei. Meritíssimo. Meu filho está pedindo para me declararem incapaz de cuidar dos meus próprios bens. E o senhor entende o que isso significa? Entendo perfeitamente. Significa que ele quer tomar controle do que é meu enquanto eu ainda estou vivo. Ouvi o advogado do Ricardo se mexer na cadeira, incomodado com minha resposta clara e direta. O senhor está doente, correto? Estou. Meritíssimo. Tenho câncer de pâncreas em estágio avançado. Isso afeta sua capacidade de raciocinar. Afeta meu corpo. Minha cabeça está funcionando perfeitamente, como o senhor pode ver. O senhor toma medicamentos fortes. Tomo. Para dor. Mas tomo sempre nas doses prescritas, nos horários certos, e em nenhum momento eles me deixam confuso ou desorientado. O juiz fez mais algumas perguntas. Data de hoje, nome do presidente, endereço, quanto é 7 vezes 8, uma série de questões que qualquer pessoa lúcida responderia facilmente. Respondi todas sem hesitar. Meu amor, se você está me ouvindo de onde estiver, me dá força. Não é por mim que estou lutando. É pelos nossos netos. É para garantir que eles tenham um futuro digno, longe dessa ganância que tomou conta do nosso filho. O dia da audiência amanheceu nublado, com previsão de chuva. Me arrumei com cuidado, coloquei minha melhor roupa. Estava mais magro, a pele ainda amarelada pelos efeitos da quimioterapia, mas estava de pé. Estava vivo. E estava pronto para lutar. Chegamos ao fórum às 9 da manhã. A audiência estava marcada para as 10 horas. Dr. Alberto já estava lá esperando, com mais 2 pastas cheias de documentos. Pronto, Joaquim. Pronto. Foi então que vi o Ricardo entrando no corredor. Ele estava de terno, cabelo penteado, aquela cara de pessoa séria e preocupada. Veio acompanhado de um advogado, um homem de uns 50 anos com cara de poucos amigos. Nossos olhares se cruzaram. Por um segundo, pensei que ele fosse desviar, mas não. Ele me encarou direto, sem nenhuma emoção. Sem culpa, sem remorso, sem nada. Era como olhar para um estranho. Joaquim, Dr. Alberto me tocou no braço. Não reage. Mantenha calma. Qualquer alteração emocional eles vão usar contra você. Respirei fundo e desviei o olhar. Entramos na sala de audiência. Era menor do que eu imaginava. Uma mesa grande no centro, onde o juiz ia se sentar. Cadeiras dos dois lados para nós e para o Ricardo. Um ar-condicionado antigo fazendo barulho no canto. O juiz entrou. Era um homem de uns 55 anos, grisalho, com aquele olhar cansado de quem já viu de tudo na vida. Bom dia. Processo número 2024XXXX, Ricardo Ferreira da Costa versus Joaquim Ferreira da Costa. Pedido de interdição. Vamos começar. A primeira parte foi o advogado do Ricardo apresentando os argumentos. Ele falou sobre minha doença, sobre os remédios que eu tomava, sobre a súbita mudança de comportamento depois que a Vera apareceu. Meritíssimo. Estamos falando de um homem de 71 anos, com câncer terminal, sob efeito de medicamentos pesados, que rompeu relações com a família,
instalou câmaras de vigilância, trocou fechaduras e está claramente sob influência de terceiros. Dr. Alberto se levantou para rebater. Meritíssimo, o que temos aqui não é um caso de incapacidade, mas sim de um filho impaciente pela herança. O Sr. Joaquim não rompeu relações com a família. Foi abandonado pelo filho durante sua doença. Não instalou câmaras por paranoia, mas por necessidade real de segurança, como demonstram as imagens que vamos apresentar de tentativas não autorizadas de acesso à sua propriedade. O juiz ergueu a mão pedindo silêncio. Vou ouvir o requerido agora. Sr. Joaquim, por favor, se aproxime. Levantei com a ajuda da Vera e fui até à frente. Minhas pernas tremiam, não de medo, mas de fraqueza física. Sr. Joaquim, o senhor sabe por que está aqui hoje? O juiz perguntou com voz firme, mas não hostil. Sei. Meritíssimo. Meu filho está pedindo para me declararem incapaz de cuidar dos meus próprios bens. E o senhor entende o que isso significa? Entendo perfeitamente. Significa que ele quer tomar controle do que é meu enquanto eu ainda estou vivo. Ouvi o advogado do Ricardo se mexer na cadeira, incomodado com minha resposta clara e direta. O senhor está doente, correto? Estou. Meritíssimo. Tenho câncer de pâncreas em estágio avançado. Isso afeta sua capacidade de raciocinar. Afeta meu corpo. Minha cabeça está funcionando perfeitamente, como o senhor pode ver. O senhor toma medicamentos fortes. Tomo. Para dor. Mas tomo sempre nas doses prescritas, nos horários certos, e em nenhum momento eles me deixam confuso ou desorientado. O juiz fez mais algumas perguntas. Data de hoje, nome do presidente, endereço, quanto é 7 vezes 8, uma série de questões que qualquer pessoa lúcida responderia facilmente. Respondi todas sem hesitar. Balanças momento de tensão. Já imaginou estar doente, lutando pela vida, e ainda ter que provar para um juiz que você não é louco? Que sua própria família não está tentando roubar você? Se você está torcendo pelo Joaquim, deixa aquele like. Ele vai precisar de toda a força agora. Sr. Joaquim, porque o senhor instalou câmaras de segurança na sua casa. Porque meu filho estava rondando minha propriedade durante a madrugada. Porque tentou fazer cópias não autorizadas das minhas chaves. Porque percebi que estava sendo vigiado e precisava me proteger. O senhor tem provas disso? Dr. Alberto se levantou. Temos, meritíssimo. Imagens de câmara, boletim de ocorrência registrado e depoimento do chaveiro que foi abordado pelo requerente. O juiz olhou para o Ricardo, que estava pálido. Doutor, o senhor tem algo a dizer sobre isso? O advogado do Ricardo gaguejou. Meritíssimo, meu cliente apenas estava preocupado com a segurança do pai. Rondando a casa às 2 da madrugada. O juiz cortou. Me parece mais invasão de privacidade do que preocupação. A audiência continuou por mais 2 horas. Foram ouvidas testemunhas. Dona Francisca falou maravilhas sobre mim, sobre como eu estava lúcido e bem cuidado. Meu oncologista apresentou laudos médicos. O psicólogo que me avaliou confirmou minha plena capacidade mental. Do lado do Ricardo, só tinha o advogado dele falando. Ele não tinha testemunhas. Não tinha provas reais. Só tinha acusações vazias e uma ganância mal disfarçada. Ao final, o juiz bateu o martelo. Vou analisar todo o material apresentado. Vou também solicitar uma avaliação psiquiátrica oficial do Sr. Joaquim. A decisão será dada em 30 dias. Até lá, o requerido mantém pleno controle sobre seus bens e decisões. Está encerrada a audiência. Saímos da sala. Estava exausto, física e emocionalmente esgotado. A Vera me segurou pelo braço. Você foi incrível, Joaquim. Arrasou. Mas enquanto caminhávamos pelo corredor, o Ricardo veio ao nosso encontro. Pela primeira vez em meses, ele ia falar comigo cara a cara. Pai, por favor. Para com isso. Vamos resolver isso em família, não precisa de juiz, de advogado. Família. Olhei nos olhos dele. Você chamou isso de família quando estava esperando eu morrer para vender minha casa? Quando sussurrou no hospital que eu não ia durar muito? A cor sumiu do rosto dele. Você estava acordado. Eu ouvi cada palavra, Ricardo. Cada maldita palavra que você e aquela mulher disseram. Acharam que eu estava dopado demais para perceber, mas eu ouvi tudo. Ele ficou paralisado, sem saber o que responder. Agora me dá licença. Tenho uma sessão de quimioterapia em 1 hora. E diferente de você, eu ainda estou lutando para viver. Deixei ele ali, plantado no meio do corredor do fórum, com a cara de quem acabou de ver um fantasma. Porque era exatamente isso que ele achava que eu era. Um moribundo fácil de manipular.
Ele tinha esquecido que fantasmas às vezes lutam de volta. Os 30 dias de espera pela decisão foram difíceis, não pela ansiedade, mas porque minha saúde piorou muito. O tratamento não funcionava mais, me deram poucos meses de vida. Aceitei com calma. Eu já tinha protegido meus netos e colocado limites no Ricardo. Quando a decisão saiu, numa segunda-feira chuvosa, Dr. Alberto ligou: "Você ganhou, Joaquim. O juiz negou a interdição. Você está plenamente capaz. O Ricardo vai pagar as custas." Chorei de alívio. Minha dignidade estava salva. Pouco depois fui internado pela última vez. Vera ficou ao meu lado o tempo todo, amigos e vizinhos apareceram. O Ricardo não. Meus netos pediram para me ver. Quando entraram no quarto, senti que tinham crescido. Contei histórias, expliquei com simplicidade que logo eu partiria. Pedi que fossem pessoas boas e que um dia lessem a carta deixada com o Dr. Alberto. Eles prometeram, chorando. Quando foram embora, eu sabia. Minha missão estava cumprida. 3 dias depois, numa madrugada tranquila, fechei os olhos para sempre, em paz. No testamento, o Ricardo recebeu apenas R$ 1. Sem saída, tentou recorrer, mas perdeu. A casa ficou para os netos, administrada pela Vera até os 25 anos. Com o dinheiro do aluguel, estudaram, se formaram e tiveram a vida que o pai nunca daria. O Ricardo e a Patrícia se divorciaram, ele perdeu tudo e acabou em um pequeno apartamento. Quando Rodrigo completou 25 anos e leu minha carta, chorou, entendeu, perdoou, mas guardou as lições. Hoje, a casa ainda está lá. Rodrigo vive nela com a família. As roseiras da Lourdes florescem todo o ano. E na parede, uma frase resume tudo. Família não se mede pelo que se herda, mas pelo que se constrói juntos.